Vamos iniciar mais uma live e o tema de hoje é sobre por que nossa mente vive em constante alerta. Então, quero te convidar a refletir sobre sentimentos que você pode ter no seu dia a dia, pensamentos e atitudes que te mostram que você está agitado, ansioso e que você precisa olhar para esse aspecto em sua vida. E o tema de hoje entrará diretamente no seu cotidiano. Então, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Entendam que essa live é construída juntos, então vou abordar aqui alguns temas, mas também espero você para construir esse momento juntos. Então você pode fazer perguntas, você pode compartilhar a live para mais pessoas para que também contribuam, trazer experiências. Então, é um espaço aberto e que você pode se sentir à vontade para contribuir da sua maneira. E aí eu te pergunto, a primeira pergunta: você se sente assim? Sua mente está em constante alerta? Você está sempre preocupado ou preocupada, ansiosa? Você acredita que o grau de sua ansiedade está alta? Está alto? E a partir disso, o que seria, pensar em um grau de ansiedade que não estaria alto? Existe isso? Tá correto? Então eu começo falando com vocês que ter ansiedade, nos preocupar, às vezes em excesso, ou ficar tentando criar alguns cenários para pensar o que pode acontecer a partir de uma ação ou da falta de uma ação, é natural e até é um mecanismo de sobrevivência nossa. Ter medo é um mecanismo de sobrevivência. Então, se você tem medo e se você se preocupa, é um sinal, inclusive, de saúde. Se você não tiver esses mecanismos em você, você corre o grande risco de se colocar em situações muito perigosas. Mas o que eu quero falar com vocês é sobre quando o nosso grau de ansiedade, nosso grau de medo, de preocupação já passou há muito tempo do normal, do saudável. E agora, em vez de te ajudar, tá te fazendo se limitar e se sentir assustado e se sentir refém de você mesmo e da situação. Então, vamos pensar nisso. Quando que se torna disfuncional? Quando que se torna algo que não nos faz bem? A ansiedade, né? E logo, se sua mente está em constante alerta, isso não é natural. Porque você não está em perigo constantemente, né? Em todo instante, a todo instante. Só que às vezes você está ali muito preso na ideia do que vai acontecer, e mesmo que seja sobre algo lá do futuro, você tá sempre com esse medo, né? E aí vale pensar, o que a gente faz nesse momento? Por que eu estou assim? E eu vou trazer algumas perguntas que podem te ajudar com isso. O que está acontecendo com você? Pensar no momento que você está vivendo agora, pensar pelo que você está passando agora, será um ótimo direcionador, um ótimo ponto de reflexão que te ajudará a entender se aquela situação está mexendo com você, se é uma situação que de repente ultrapassou seus limites ou está te convidando a encontrar novos recursos e maneiras de lidar com ela, com você mesmo ou com outras pessoas também. Então, pelo que eu estou passando? O que está acontecendo? O que eu estou vivendo na minha vida? Outra pergunta que eu quero que você possa fazer, se você estiver aberto a essa reflexão, é pensar o que aconteceu com você. O que aconteceu com você na sua história? O que pode ter acontecido na sua vida? Em algum momento da sua vida? O que você pode ter vivido? Muitas coisas você viveu, mas eu digo algo que de repente você percebe que te impactou. Às vezes,
nós não conseguimos reconhecer o nosso próprio processo, a nossa própria história. Então você vive em situações super marcantes, nem sempre boas, né? E você não consegue lembrar da emoção, do impacto daquilo na sua vida. Até porque muitas vezes você nem vivenciou o processo. Você entrou no trauma, teve um trauma e bloqueou a experiência e aquilo se tornou algo sem resolução e que inclusive pode estar repetindo agora na sua vida através da ansiedade. Então é importante a gente olhar para trás, olhar para nossa história e entender o que a gente precisa cuidar, aonde podemos, como podemos revisitar a nossa história para entender o que nos cabe fazer hoje, né? Mesmo depois de tanto tempo. E claro, ainda mais agora que você está talvez mais adulto, mais amadurecido, amadurecida. Ismael, você está curtindo a live, muito obrigada. Aproveita para fazer pergunta também, para poder trazer um posicionamento, tá bem? Todos vocês que estão entrando, agradeço a participação de vocês. Então, sempre vale muito a pena você buscar entender o que se passou com você. E agora tentar olhar com o máximo de integridade, de presença. Já vou avisando para vocês que eu vou ter grupo terapêutico hoje às 8, tá? De dependência emocional. E se você estiver interessado, você consegue se inscrever para participar. E você vai ter benefícios exclusivos por estar indo a partir dessa live. Então, já pensa aí, ó, daqui a pouquinho. Então, vai ser bem legal. Estão convidados. Então, é isso. Mas pra mim, quando a minha ansiedade bate, não vem nada. É o sintoma mais comum. Eu não sei, é do nada, não faz sentido. Eu só sinto que eu vou morrer, ou eu sinto que tudo vai dar errado, ou eu sinto que eu não consigo lidar. Então, normalmente é assim, é uma experiência que parece fragmentada e dissociada e sem sentido. Mas vale a pena você pensar sobre você na sua vida sim, tá bem? A Cláudia, que está aqui acompanhando, seja muito bem-vinda, Cláudia. Tô vendo você aqui desde o começo. Tá convidada para o grupo também, entra em contato pela bio do Instagram, tá? E você fala que estava na live. Vai ser bem acolhida por nós. Sou sozinha. Minha vida está muito difícil. Não me sinto acolhida por ninguém. Obrigada por compartilhar, Cláudia. Eu entendo que seja um momento realmente desafiador para você. Mas você pode ter muito acolhimento, tá? De um profissional. Você pode buscar ajuda também, constituindo, né, novas redes de apoio, procurando o SUS se precisar. Tô falando assim de forma mais básica, mas você pode. Não sei como que é a sua vida, por isso fica um pouco difícil de sugerir, mas mesmo que a gente não esteja próximo de alguém, podemos mudar essa realidade muito rápido, tá? A nossa atitude de, não, eu vou começar a me abrir, a me permitir, começar a perceber, nossa, eu não procuro ajuda porque eu acho que eu tô incomodando, porque eu acho que ninguém se importa, porque não adianta. Começar a abrir mão desses pensamentos que te limitam e se abrir para o que você merece, que com certeza é acolhimento, cuidado, saúde, tá bem? E, claro, tô te convidando agora muito mais ainda para você entrar em contato com a nossa clínica, para que você possa iniciar um tratamento psicológico, para que você possa fazer parte de um grupo terapêutico com mais pessoas, onde vai te auxiliar, te ajudar. Tá convidada a participar hoje, tá bem? Então entre em contato que você vai ver que vai ter bastante benefícios para você. E continua aqui, faz suas perguntas que a gente vai seguindo juntas, tá bem? Agradeço a sua presença. Então, façam. Irmã Moreira tá por aqui também. Muito obrigada por você estar aqui. Eu sempre vejo os seus comentários. Agradeço, viu?
Façam perguntas, me falem, vocês que estão assistindo a live, vocês estão se sentindo ansiosas? Essa tal ansiedade constante surge na vida de vocês? Então, agora que a gente já pensou um pouquinho sobre o que está acontecendo conosco, o que já aconteceu, e isso é só uma abertura para você trazer muita reflexão, tá? Porque você é um ser humano complexo e já tem aí seus anos de vida, né? Então, não é assim, eu vou ver só hoje. Esquece. É um exercício diário e para sempre agora, hein? Vale a pena. Então, agora eu também quero te perguntar outra coisa. Como você está se sentindo com você mesmo? Como você se sente com você mesmo? Vocês conseguem perceber essa pergunta? Você se sente leve com você? Você se sente... Você confia em você? Você se ouve? Você se respeita? Ou você tem bastante insegurança? Você fica tímida com você mesmo? Você acha que você não pode agir? Como que é? Nesse aspecto, a gente pode pensar muito na questão da autoestima. A maneira como a gente se relaciona com nós mesmos muda tudo. Tem tudo a ver com ansiedade. Tudo a ver com ansiedade. A partir do momento que você não consegue confiar em você, que você vai conseguir lidar com o desafio, que tudo bem você errar, que tudo bem você tentar algo novo, que você merece algo novo. Se tudo isso não está bem resolvido em você, fica muito fácil de você ficar ansioso. Porque você está o tempo inteiro achando que algo vai dar errado. E que você está errada e que você não merece. Entende? E aí aumenta ainda mais as chances de ansiedade. A mesma coisa eu digo pra você, se você... Como é que você lida com o mundo, com as pessoas, com a vida? Se você lida bem com quem está ao seu lado, com quem você trabalha, no geral, com um professor, como você se posiciona? A forma como você se posiciona com essas pessoas também vai te mostrar o seu grau de ansiedade. Imagina, você vai procurar um tratamento psicológico, mas aí você não se permite ser tratada pelo profissional. Você não quer, não é que você não queira, porque tudo isso aqui acontece de formas muito inconscientes e automáticas, tá? E aí eu convido você a tomar essa consciência. Então, você vai procurar um profissional e lá você começa a questionar ele, tipo, não, ele vai me julgar, não, será que vai fazer mal pra mim? Você começa a pensar pensamentos negativos, assim, e se fecha. Então você mostra o quê? Eu não confio no ambiente. E às vezes você tem uma história, com certeza você tem uma história onde você teve esse sentimento muito, muito constante, muito frequente de se sentir traído, enganado, algo assim. E aí você continua levando isso pra sua vida. Então, como que você não vai se sentir ansioso ou ansiosa? Entende? Então, quero que você se questione. Aproveita, já que a gente não pode conversar aqui. Você pode mandar mensagem pra mim, tá? Agora, nesse momento. Mas aproveita para você fazer esse estudo com você mesmo. As perguntas que eu tô fazendo aqui, olha, são muito importantes, tá? São bases de processos terapêuticos aqui muito, muito, muito bons, assim. Então, é algo que eu falo para vocês fazerem sempre. Sempre em várias situações novas e desafiadoras e para autoconhecimento também. Então, como eu me sinto comigo mesmo? Que tipos de aspectos da minha baixa autoestima eu sei que eu tenho? Não, eu não tenho baixa autoestima. Eu tenho. Eu tenho. Começa. Como eu me sinto com as pessoas? Anota. Ok? Vamos ficar conscientes disso. Seguranças no geral, né? Antes de passar para o próximo tópico, eu vou ver aqui o comentário da Karina. Muito bem-vinda, Karina. Obrigada pela mensagem. Sim, ansiedade social também me faz evitar lugares. Muito obrigada. Então,
tem tudo a ver, né, com essa questão dos relacionamentos, como eu me sinto com o outro mesmo. Que foi um ponto que eu acabei de trazer, né? De se eu não me sinto à vontade, seja lá por qual motivo for, com outras pessoas, isso vai gerando. Quanto mais eu me mantenho nessa condição, né? De, por exemplo, eu me sinto. Eu tenho medo de me apresentar, de estar em frente a outras pessoas, de compartilhar com outras pessoas. E aí, então, o que, que eu faço? Eu não faço. Eu não compartilho, eu não estou presente, eu não me abro. Então, isso me mantém ainda mais naquela caixinha que parece que vai ficando mais difícil sair dela. Então, assim, você não tem um feedback diferente porque você não fez algo diferente, né? Então fica mais difícil de você perceber que aquilo pode ser totalmente diferente. O que eu quero dizer? Então, quando você começa a entender que, pera, esse meu pensamento aqui, esse meu pensamento tá me mantendo nessa situação, enquanto eu não fizer algo diferente, eu vou ter o mesmo resultado. Então, deixa eu parar e pensar como posso me colocar em situações novas, né? E aí, investigar qual é o sentimento que eu tenho quando eu tô falando com outra pessoa. Quando eu tô com um grupo de pessoas, como eu me sinto. Então, assim, vai fazendo essa pesquisa, porque as respostas disso vai te ajudar a, a se fortalecer. Porque suponha que, uma das coisas que me acontece para eu ter essa ansiedade é que quando eu tô falando com alguém, eu sinto que eu tô sendo exibida. Porque alguém me disse que eu era exibida, entre aspas, né? Sei lá, tô usando uma palavra que é até regional, mas, por exemplo, algo assim. Então, pera, isso tá presente pra mim. Agora eu vou aprender a lidar com isso. Eu vou me manter nessa situação? Se isso foi dito, foi criado, foi construído lá atrás e não tá me fazendo bem, você pode mudar isso. Então, trabalhe isso em terapia, trabalhe isso com você. Uma das formas, por exemplo, não, eu quero falar com as pessoas porque eu gosto, porque eu tenho esse direito. E se as pessoas acharem isso ou aquilo, problema não é meu. Então, tem várias maneiras de você ir desenvolvendo isso, mas não é assim só no racional, obviamente, né? É preciso abrir-se para um processo. E o processo vai te colocar em situações desconfortáveis e desafiadoras. Mas o ganho é muito bom, então vale muito a pena. Então, próximo tópico, muito obrigada, Ká. Deixa eu só ler mais um comentário. A irmã Moreira falou aqui. Tomou uma aguinha. E lembrando a todos que estão passando, tem grupo terapêutico às 8 horas, tá bem? E você pode participar. Basta entrar lá no link da bio e participar. Então, irmã Moreira tá convidada, hein? A Cláudia aqui falou aqui comigo. O Ismael. Todos vocês, na verdade, estão convidados, tá bem? Ok, então vamos seguindo. A irmã Moreira falou. A doença do século, a ansiedade. Exato. Está muito, muito presente, muito, 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 né? Então a gente precisa olhar de frente para esse aspecto, esse transtorno, e aprender a se fortalecer. Porque esse fortalecimento é nosso, é como a gente vai lidar com toda a nossa vida. Então eu pergunto o seguinte para vocês agora. Como que você lida com os desafios da vida? Como você lida com os desafios da sua vida? Eu digo todos os desafios. Nem sempre são ruins os desafios, às vezes são ótimos, né? Só que são desafios. Às vezes você quer conquistar algo muito lindo, incrível e maravilhoso, mas vai ser um desafio. Você vai tornar algo que está na sua mente real.
né? E aí eu pergunto pra você como que você lida com esses desafios. Às vezes um desafio que você tem é sair de uma situação de violência. É um super desafio. Às vezes o desafio que você tem é lidar com o luto. Então tem tantos desafios, né? Às vezes o desafio que você tem é lidar com a sua ansiedade social. É lidar com algum medo seu. Então, como é que você lida? O que você faz? Coloquem aqui nos comentários alguns dos aspectos que vocês usam aí para lidar. Você pode lidar com os seus desafios não olhando para eles, né? Você pode tentar disfarçar, distrair, fugir. Você pode tentar deixar para depois, não é? Você pode evitar de fazer alguma coisa. Você pode sempre enfrentar e independente de como você vai sempre com aquela força, aquela necessidade de não é possível aceitar. Muitas formas você pode lidar com seus desafios. Você pode buscar lidar de frente. Você pode começar olhando para ele. Você pode pedir ajuda. Você pode organizar suas questões. Você pode buscar a sua fé, firmar a sua fé. Você pode não se responsabilizar pelos seus desafios. Você pode esperar passar. Esperar que as coisas aconteçam. Você pode tentar se esconder. Você pode colocar a culpa em alguém. Ou você pode se responsabilizar. Você pode perceber que você tem que lidar com aquilo e que aquilo só vai ter uma mudança verdadeira com a sua ação, sua atitude. Você pode aceitar as consequências de falar um sim ou falar um não como algo que é seu. E você pode entender que você pode tomar diversas ações e atitudes a partir da sua decisão e da sua análise. Você pode não buscar tratamento. Não buscar tratamento, buscar deixar as coisas empurrar com a barriga, esperar que algum milagre aconteça também, né, sem fazer nada. Ou você pode buscar suporte, ajuda profissional, fazer um tratamento, iniciar uma psicoterapia, né, fazer parte de um grupo, uma comunidade que te ajude, te levante, te fortaleça. Tudo isso impacta completamente na sua vida. E isso tudo que eu tô falando se relaciona com por que vivo com a mente constantemente ansiosa. Não diretamente assim, né? Mas esses aspectos, eles estão completamente interligados. Como que as coisas se apresentam para você e como você olha para essas coisas, para essas questões e como você lida com elas. E como você se olha, se entende. Eu sou dessas que empurra com a barriga. KKKK. Mas é muito comum a gente fazer isso. O importante é que você perceba e se posicione. Porque você está aqui agora, não é? E aqui agora é um grande presente, né? O presente é um grande presente. Então, às vezes é muita coisa para mudar de uma vez só, não é? Começa com alguma coisa, tendo em mente que você vai fazer tudo, tá? Não se contente com pouco. Mas comece a resolver as questões. Vai fazer muita diferença. E aí sim você começa a andar em direção ao que você realmente quer e conhecer você mesmo, como você realmente é.
Por isso eu tô aqui também para dizer para vocês. Eu trabalho justamente com esse autocuidado psicológico, emocional, e tenho gastado muito a minha energia para criar projetos, ações que possa chegar em mais pessoas e ajudar as pessoas a buscar autoconhecimento, autocuidado, cura interna, conexão. Então, é por isso que eu convido vocês para participar desses projetos, conhecer, e com certeza vai estar totalmente relacionado ao que eu estou falando com vocês, de buscar tratamento, de buscar fazer alguma coisa, tomar uma ação. Olha, eu não sei muito o que fazer, mas se eu for procurar, de repente, aquele profissional, ele vai conseguir me ajudar, né? E além disso, procurar pessoas também ao redor, construir novas amizades, reconectar com pessoas que te faz bem, amigos, familiares, né? Também sempre contribuir com alguém, faz tanta diferença a gente poder contribuir com outras pessoas também, sabe? Então, eu quero com essa live deixar essa reflexão, convidar vocês a participarem sempre, convidar outras pessoas. No mundo digital você tem que aprender a entender como funciona. E eu estou buscando fazer isso e eu tenho certeza que com a ajuda de vocês, isso tudo fica mais fácil. E vocês que sempre estão aqui me apoiando, eu agradeço muito mesmo. E desejo para vocês aqui uma ótima noite, né? Possam descansar bem. Se quiserem deixar uma mensagem, falar o que vocês vão levar, o que ficou para vocês. Então, temos o nosso grupo de autoestima, de dependência emocional hoje. Na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, vai ser de autoestima, tá bem? E na terça-feira da outra semana, sem ser a próxima, teremos o grupo de ansiedade sobre o tema de hoje. Só que assim, entendam que os 3 grupos, eles se relacionam, tá? Porque quando a gente tá trabalhando na questão de ansiedade, sempre tem alguma coisinha ali de autoestima, tem algo ali de, às vezes, de dependência emocional, e muitas vezes a dependência emocional tem um pouquinho dos outros dois. Então, considerem fazer esses grupos, conhecer e iniciar o seu tratamento aqui conosco. E, claro, a terapia individual, né? Eu também faço atendimento individual, que é algo que eu já trabalho há alguns anos. E vale muito a pena, os pacientes sempre falam muito bem. E eu tenho certeza que faz muita diferença. Então, estão avisados aí. Basta entrar em contato. E agradeço. A Rima Moreira falou: obrigada por você nos ensinar tanto. Eu que agradeço também por vocês estarem aqui me ouvindo, poder considerar. E um grande beijo, um abraço, fiquem bem. E vamos seguir conquistando nossos sonhos, né? Tchau, tchau.